Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é para falar sobre um tarô que eu adquiri já faz alguns meses e que me chamou muito a atenção, porque é um estilo de arte gráfica, um estilo de conceito de representação que eu gosto muito, que é o estilo steampunk. Se você se interessa pelo assunto de tarô, de reviews de tarô, já dê um joinha nesse vídeo, assine o sininho para receber as notificações e vamos nessa! O que é o estilo steampunk? O estilo steampunk ele é um formato fictício, de uma forma de você retratar uma realidade fictícia, fantasiosa, né? Baseada numa tecnologia que evoluiu a partir do período pós-vitoriano, ali no século XIX, né? Onde as caldeiras, né? As tecnologias de máquinas a vapor, de locomotivas estavam muito em alta, né? Então é aquele visual mais antigo, mais de cartola, mais de roupas bem alinhadas, de relógio de bolso, todo aquele visual mais antigo de engrenagens, de coisas de metais polidos, né? E eu gosto muito desse estilo de tarô porque eu gosto muito desse estilo de representação porque ele é bastante dá muita asa à imaginação, né? E a Barbara Moore, que é uma autora muito famosa de tarô, teve como parceria o ilustrador Ali Phil. Eu não sei se é um ilustrador ou uma ilustradora, eu peço desculpas porque esse nome não me deu uma ideia muito clara sobre o gênero desse profissional de ilustração, né? E fez uma sequência de ilustração que eu gosto muito, que eu acho muito bonita, as formas de representação. Enquanto eu estou falando esse vídeo, você deve estar vendo aí toda um geral que eu faço em cima das cartas, seguindo a ordem dos arcanos maiores e depois dos arcanos menores. Eu prefiro fazer review dessa forma do que ficar mostrando carta por carta, porque aí fica muito demorado e você pode muito bem jogar o nome da carta e o nome do tarô no Google Imagens, caso não tenha ficado muito claro para você aqui. E esses reviews que eu quero fazer desses tarôs é justamente para... Como no início do canal eu falava muito sobre que tipo de oráculo você pode escolher para você, né? Eu quero, através desses vídeos, dar algumas sugestões, então para você dar uma olhada, para não precisar comprar um tarô para saber se você gosta dele ou não, né? E os reviews eles são muito úteis para isso, né? Vamos lá, o que me chama a atenção nesse tarô em termos de visual? O que eu acho interessante do visual desse tarô é que ele é mais escuro, tal qual o estilo steampunk recomenda, né? Ele sugere, né? Porque o steampunk ele se passa numa fase da humanidade onde a questão da iluminação artificial estava sendo criada, mas ao mesmo tempo ainda existe a iluminação por tocha, como a gente pode ver na carta do mago, entre outras cartas, né? A questão da eletricidade, das questões da corrente contínua e corrente alternada, da guerra das correntes, né, estavam acontecendo, né? Então você vê um visual muito rico em termos de indumentárias, de roupas, de visualização, de ambientação das cartas, né? E a Ali Phil foi muito talentoso, ou talentosa, né, perdão, em descrever relatar esses principais arcanos, ou entende muito de tarô, ou teve uma relação muito feliz com a autora Barbara Moore para criar esse tarô. Então a gente vê representações gráficas excelentes, né? Então se você gosta de ter a representação gráfica como ponto forte da leitura do seu tarô, esse é um tarô que eu recomendo, né? Se você não gosta muito desse estilo antigo, é um tarô que eu não recomendo para você, porque esse estilo ele é muito marcante. Então você vê máquinas, você vê pessoas trabalhando com essas máquinas. Na carta do diabo, por exemplo, o diabo ele é um grande construto, né? Um grande golem, que é alimentado justamente pelas pessoas, né? Que representa muita questão da carta do diabo, que é dos ciclos viciosos, né? Então você vê que não é um ser diabólico, e sim uma máquina alimentada pelos próprios seres que estão viciados, né? O que eu gosto muito desse tarô é justamente a qualidade da representação gráfica. Muitas cartas são muito bonitas, como por exemplo a carta do enforcado, que é uma carta geralmente pesada, não muito agradável de se ver. No tarô steampunk ele é altamente leve, mais tranquilo, coloca-se a luz do sol atrás da cabeça do enforcado para saber que
existe sabedoria no período de não ação também. Então ele coloca algumas coisas positivas da carta do enforcado que outros tarôs não representam, né? Eu gosto muito da carta da sacerdotisa, né? A segunda carta, The High Priestess, né? Que é uma carta que outros tarôs colocam uma figura misteriosa, velada, que esconde. Ali eles colocam o lado positivo dela, que é uma pessoa que pode encontrar respostas no oculto para te ajudar, né? Informações do outro lado. Então é um tarô que eu recomendo muito a visualização para ver se te interessa comprar. Como ele só se consegue através de importação, dificilmente você vai consegui-lo por menos de R$100, geralmente vai estar entre 150 a 200, mas eu acho que para quem é profissional dessa área vale a pena esse investimento, porque ele tem representações gráficas muito bacanas. A minha carta favorita desse tarô, qual é, Thiago, a sua carta favorita do tarô Steampunk? A minha carta favorita é a força. A força, então, se você colocar Strength, né, a carta da força, e Steampunk Tarot no Google, você vai ver claramente um leão triste, né, ferido por uma engrenagem, e a protagonista, né, da força retirando isso, né? Ou seja, não há uma batalha entre o protagonista da carta e a força, há um completo domínio, inclusive um cuidado, né? Essa carta representa você domar seus instintos, os seus impulsos primitivos, né, através da sabedoria e do discernimento. Então nessa carta é uma coisa muito bonita, porque é um controle, não só um controle sobre esses impulsos, como um cuidado. Você aceita os seus impulsos animais, os seus impulsos instintivos e cuida deles com amor. Então eu gosto muito de algumas representações das cartas que trazem uma questão emocional muito bonita. E esse tarô, ele mexeu muito comigo nesse sentido. Agora, Thiago, o que você não recomenda, o que você não gostou desse tarô? Bom, algumas coisas que eu não gostei desse tarô foi, primeiro, a representação da carta da morte como o anjo da morte. Geralmente a carta da morte, para ela é uma carta que precisa tomar um certo cuidado, justamente quando você for abrir esse tarô para alguns consulentes, porque eles geralmente têm medo da carta da morte, justamente pelo nome, né? Porque a carta da morte, ele precisa estar mostrando na sua carta o que simboliza, que é a transformação, né? Então é importante mostrar, por exemplo, no tarô mitológico, o sol nascendo, o campo verdejante no fundo, do Shadowscapes Tarot, que eu já mostrei num vídeo anterior, vai estar um link na descrição, inclusive, que mostrava a Fênix como dando ênfase no elemento de transformação. Aqui ele mostra só o anjo da morte, né? Olhando para trás e a pessoa lamentando num túmulo. Isso é uma imagem que eu não gostei muito da representação, né? Uma outra coisa que eu não recomendo, que eu não gostei muito nesse tarô, foram as representações dos pajens e dos cavaleiros, né? Há algumas pessoas que olham esse tarô podem me chamar de sexista, né? Poxa, Thiago, só porque nesse tarô 90% dessas figuras são representadas por mulheres? Não tem nada a ver com o fato de serem representações prioritariamente femininas. Com exceção do do cavaleiro de ouros, né? Todas as representações são femininas, mas não é aí que está o problema. O problema, na minha opinião, nesse tarô foi a falta de características desses pajens, desses cavaleiros, que remontam a característica principal desse personagem nas cartas. Vamos pegar um exemplo aqui. O Cavaleiro de Copas. O Cavaleiro de Copas é uma mulher muito bem alinhada, vestida com uma taça na mão e uma bengalinha, né? Sendo que ela é jovem, ela não precisa de uma bengalinha. E o Cavaleiro de Copas é aquela pessoa que ela tem o ímpeto, a ação, através das coisas que estão relacionadas ao coração, aos sentimentos, às emoções, né? Só há uma leve representação do elemento água no fundo da carta, né? Por exemplo, o Cavaleiro de Ouros é uma mulher com vestes prioritariamente masculinizadas, com uma bengala também, na verdade é uma espada, né? E ela está se preparando para o combate, quando na verdade o Cavaleiro de Paus era uma pessoa muito talentosa, muito líder, que contagia as pessoas, né? E que traz bastante esse espírito inovador, contagiante nas pessoas à volta. E essas cartas de pajem Cavaleiro, ao meu ver, faltou um pouco dessas características primordiais das cartas. Então esse é um tarô que eu recomendo para pessoas que já têm uma certa experiência ao trabalho com o tarô, porque quando cair, por exemplo, pajem de ouros, né, é importante que você saiba muito bem o que significa o pajem de ouros para você poder interpretar, porque esse tarô ele não vai trazer uma linguagem muito rápida do que é
upagem de uma compreensão através da imagem, né? Também é um tarô que eu não recomendo você abrir para pessoas que nunca tiveram contato com o tarô, porque traz imagens que são um pouco dúbias, né? Por exemplo, o 7 de espadas mostra uma pessoa carregando um monte de espadas, mas a representação do rosto, do semblante da protagonista não está muito de acordo com o que o significado da carta permite. E mais uma vez, falando sobre a carta da morte, é muito focado no anjo da morte, né? Então são cartas que é importante utilizar em momentos específicos para clientes específicos que você sabe que vai estar com a cabeça aberta para a representação do tarólogo e não pela imagem da carta. E repetindo mais uma vez, é importante que você já tenha um prévio conhecimento do que é tarô, do que é o significado das cartas, já tem isso bem familiarizado dentro de você. No mais, eu acho que para as pessoas que colecionam tarô, que trabalham com tarô, é um excelente deck de cartas para você ter na sua coleção. Traz releituras e representações de algumas cartas de uma forma muito bem representada, como por exemplo 10 de paus, está uma menina com umas vestes que parecem fada, mas não é uma fada, com um cajado que tem uma luz na ponta e vendo cartas de tarô no chão, né? É uma carta que representaria a morte da imaginação, o cansaço da imaginação, a letargia, a depressão, mas na verdade essa carta está mostrando também um pouco sobre a nostalgia do passado, ficar preso demais ao passado, que é uma outra forma de representação do 10 de paus e que é difícil explicar para um cliente olhando aquela imagem dos outros tarôs, e esse tarô ele traz essa representação bem bacana dessa imagem, assim. Eu ficaria praticamente 1 hora falando desse tarô, me esmiuçando carta por carta. Então recomendo você a olhar após ver esse vídeo, se você se interessou por esse tarô, olhar novamente esse vídeo, só que sem prestar muita atenção ao que eu estou falando, e sim prestar mais atenção no desenho das cartas. E tendo alguma dúvida, é só colocar no Google Imagens Steampunk Tarot e o nome da carta em inglês, que você vai ter a visualização fácil daquela carta, e vai anotando e sente se é um tarô para você, porque o investimento é considerável, né? Mas é um tarô que eu recomendo, eu gosto bastante dele, uso nos trabalhos, tem clientes que eu acho interessante utilizar essa simbologia e até hoje só tive resultado positivo com ele. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, que vocês pensem sobre esse deck de tarô e que te faça bastante, que tenha bastante proveito na sua vida profissional, na sua vida oraculista, se você joga só para você, que ele te abra bastante conhecimentos, que te esclareça sobre as situações. Eu vou continuar fazendo de vez em quando reviews de tarô, espero que vocês gostem. Se vocês, mais uma vez, se vocês tiverem interesse que eu faça um review sobre algum deck específico de tarô, me mande o link desse tarô, se dependendo da situação, se for viável, eu comprarei esse deck e farei o review, né? E assim a gente vai construindo mais conhecimento, trazer novidades sobre tarô para vocês, certo? Muito obrigado pela sua visita. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, assine as notificações desse canal no sininho, compartilhe para pessoas que gostam de tarô, que possam gostar desse tipo de conteúdo. E é isso aí, juntos a gente vai compartilhando informações, certo? Muito obrigado, um grande abraço. Obrigado pela sua presença. Se você gostou desse vídeo, por favor se inscreva no canal, nos dê uma curtida e aproveite para compartilhar nas suas mídias sociais. Aproveite também para conhecer o nosso site, se inscrever na nossa newsletter e acompanhar as postagens dos nossos colegas. Portal Lunarsar.